E aí, mamífero, tudo bom? Professor Felipe mais uma vez aqui nessa telinha para falar um pouquinho sobre biologia e sobre assuntos de interesses para concursos, para vestibular e para a vida, certo, pessoal? E o que eu queria falar um pouco, que acho, na tradição, né, nas primeiras aulas, né, a gente faz seus primeiros vídeos e a gente começa a falar sobre a sistemática e a taxonomia e já começa a falar de espécie, como nomeia espécie, depois os níveis taxonômicos, aquelas coisas bem tradicional. Mas eu não quero também que meu canal seja uma coisa extremamente metódica, certo? Eu não quero que seja apenas uma cópia de uma sala de aula. Eu quero que a gente também discuta outros assuntos que faz parte do nosso dia a dia e também mostre outras formas de ir atrás desses assuntos, certo? Por exemplo, quando a gente fala sobre espécie, conceito de espécie, antes a gente fala sobre biodiversidade, que é essa coisa bem bonita que o povo sai na matéria do jornal, proteja a biodiversidade, certo? Então vamos falar um pouco sobre biodiversidade. O que é biodiversidade, certo? Olha que mais bonito, ó. O que fala, o que é, onde vive, onde estão, o que é biodiversidade? Uma definição clara, certo? Peguei essa definição neste artigo de Joly e colaboradores e fala o seguinte: a biodiversidade é compreendida segundo a Convenção sobre a Diversidade Biológica como a encarregada pela diversidade entre seres, populações e grupos taxonômicos de indivíduos biológicos, que por meio de suas interações diárias se adaptam ao ecossistema, evoluindo aos diversificados climas, relevos, gerando novas espécies. Nossa, que complicação! Pessoal, em outras palavras, diversidade é tudo que é diferente. Certo? Diversidade é tudo que é diferente. Eu tenho, certo? Vamos dizer que eu tenho um guarda-roupa que eu tenho 3 roupas. Eu tenho outro guarda-roupa que tem 15 roupas diferentes. Qual é o guarda-roupa mais diverso? 15 roupas diferentes, certo? Ou melhor, por exemplo, eu tenho um guarda-roupa com 3 roupas, cada uma diferente. E eu tenho um guarda-roupa com 15 roupas iguais. Qual é o guarda-roupa mais diverso? O que tem 3 roupas diferentes. Mas, professor, um tem 15 e outro tem 3. Sim, mas diversidade tem a ver com o que é diferente. Entendemos isso? Biodiversidade é o que é diferente dentro da biologia, certo, pessoal? A biodiversidade nada mais é do que a grande diversidade que pode existir no contexto biológico. E essa diversidade pode estar basicamente em 3 áreas, certo? Que se meu computador ajudar, certo? Ele vai ajudar. Ajudou? Em 3 áreas. Olha aí. A biodiversidade genética, a biodiversidade de espécies e a biodiversidade ecológica. Quando a gente está trabalhando em biodiversidade de espécies, é a quantidade de espécies. Por exemplo, eu tenho uma mancha florestal e ali eu fui, contei, analisei, tem 100 espécies. E eu fui em outra lá, mancha ali, e ali tem 300 espécies. Qual o ambiente mais biodiverso? Que tem 300 espécies diferentes, certo? Para eu dizer o que é uma espécie e o que é outra espécie, a gente tem que definir o que é espécie, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui eu estou tentando analisar o termo biodiversidade. O termo biodiversidade posso analisar em 3 níveis: diversidade de espécies, diversidade ecológica, o ambiente, a interação entre a quantidade de espécies, os fatores bióticos e abióticos, certo? Eu posso ter ambientes, por exemplo, que tem o mesmo padrão de fatores abióticos, como eu posso ter ambiente que é muito diverso, certo? Por exemplo, grandes florestas, que até nas florestas eu tenho padrões de salinidade, de tipos de rocha e N coisas que isso deixa o ambiente diverso, certo, pessoal? E o terceiro nível é a biodiversidade genética, certo? E isso eu vejo literalmente as diferenças de patrimônio genético das espécies. Por exemplo, eu posso ter uma população em que eles sejam extremamente similares geneticamente. Isso acontece devido à ação do homem quando ele começa a caçar e reduzir o tamanho das populações, e isso deixa eles muito similares. Isso é muito rico no potencial evolutivo da espécie. Então, essa diversidade que a gente não consegue ver de imediato, certo? Porque a gente só consegue ver mais aquela diversidade morfológica, espécies diferentes, mas até dentro das espécies existe uma
grande diversidade que tem que ser protegida e analisada, que é a biodiversidade genética, certo, pessoal? Então, quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando de toda essa grandeza diversa que existe dentro dos ecossistemas e de todos os seres vivos. Muito bem, isso foi entendido. Uma coisa interessante, por que é importante e está sempre, quase sempre falando isso nas nossas mídias, no nosso cotidiano? Porque a gente está numa região extremamente biodiversa, certo? O Brasil faz parte da região neotropical e nas regiões neotropicais são as regiões que concentram a maior quantidade de biodiversidade, certo? Essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para você, olha para cá, é uma tabelinha, certo? Olha aqui a legenda da tabela. Estimativa do número de espécies conhecidas de alguns grupos taxonômicos para o Brasil e para a Amazônia, certo? Esse foi o dado de 2009. É um pouco antigo, certo? Mas vamos lá. Veja a grande quantidade de espécies. Ó. Aqui, por exemplo, Bryophyta, Pteridóphyta, Gimnospermas, Angiospermas. Plantas. Só de angiospermas tem uma média de 30 mil. Olha para isso, de 55 mil a 60 mil espécies. São muitas espécies, pessoal. Muitas espécies. Bryophyta, 3 mil, certo? Gimnospermas nem tanto, porque Gimnospermas é mais nas regiões frias, certo? Pteridóphyta, veja a quantidade. Veja a quantidade de anfíbios, a quantidade de répteis, olha a quantidade de aves, certo? Isso não é quantidade, né? De número de indivíduos, é quantidade de espécies, certo, pessoal? Vendo toda essa biodiversidade que o Brasil tem de patrimônio, nós temos a obrigação de preservar. Por que preservar? Além de ser uma obrigação moral de preservar aquilo que reside no nosso território, há vantagens em preservar isso. A preservação do ambiente evita a degradação e isso evita o efeito cascata da degradação ambiental que vai chegar no ser humano. O ser humano, né, ainda não tem a ideia que a prejudicar o ambiente vai influenciar ele direta ou indiretamente, certo? Eu gosto dessa imagem que eu coloquei aqui, fala bastante disso, pessoal. O humano tem um papel terrível na degradação ambiental e na degradação e a perda dessa biodiversidade. E isso nos afeta, certo, pessoal? A gente pode falar isso depois com mais detalhe em outro vídeo, mas a degradação ambiental afeta o ser humano, certo? E além disso, a gente perde o potencial econômico que essa biodiversidade tem. A quantidade de resíduos, da quantidade de drogas, de medicamentos que conseguem ser descobertos dentro de florestas, através do conhecimento da flora e da fauna. Existe um potencial econômico muito grande que é desperdiçado, certo? Nós não sabemos aproveitar de forma inteligente a nossa biodiversidade, certo, pessoal? E uma coisa também interessante, que quando a gente fala de biodiversidade, a gente sempre pensa naquelas espécies que a gente consegue ver, certo? Tem um artigo que fala bastante, que esse artigo aqui que eu gostei de falar, que é da Monique e os colaboradores, que fala sobre o impacto do desmatamento e a queima na biodiversidade invisível da Amazônia. Como assim? A degradação da Amazônia prejudica fungos e bactérias que estão no solo. Então, quando tem as queimadas, quando tem a desmatação, prejudica tanto aquela biodiversidade facilmente visível, como também aquela biodiversidade que não conseguimos ver, aquela invisível, a microbiota. E a destruição dessa microbiota causa impactos severos que até o ambiente não pode conseguir se recuperar, certo? Muitos desses organismos são decompositores, eles permitem a ciclagem dos nutrientes. Quando o animal morre, certo? Eles são decompostos e a água e sais minerais são retornados para o ambiente para as plantas poderem absorverem. Precisa desses organismos. E se não tiver isso, para poder ajudar a renovar a terra, fazer uma ciclagem de nutrientes, isso será uma terra estéril. Então, por isso que é importante a preservação da biodiversidade. Outra forma também que eu quis trazer de como a ação do homem pode prejudicar a biodiversidade, nesse caso, uma biodiversidade local, é um assunto que sempre é cobrado nos vestibulares, que é essa imagem aqui, ó, espécie invasora, certo, pessoal? O que é isso? Vamos dizer que um cara foi numa ilha
e pegou um animal que achou lindo e trouxe para o continente. Só que lá na ilha, aquele animal era o habitat dele, ele tinha o nicho dele, ele tinha as presas dele e tinha os predadores dele. Ele tinha todo um equilíbrio. Pode ser que quando ele chega em outro ambiente, por isso que ele é exótico, ele não é desse ambiente, certo? Não tem predador dele. Então ele, opa, tô num rodízio. Então ele vai destruir as faunas locais que não estavam adaptadas para aquele tipo de predador. E essa nova espécie exótica introduzida destrói as espécies locais, levando a perda de biodiversidade. É isso que nós chamamos de espécie invasora ou espécie exótica. Espécie invasora são espécies que estão fora do seu habitat natural e podem causar extinções das espécies locais, porque as espécies invasoras não vão ter pressões seletivas que impeçam ela de atacar as espécies locais. Certo? Entenderam isso? Espécie invasora cai muito no vestibular. Beleza? Foi um vídeo curtinho que eu queria falar um pouco sobre a importância e o que era a biodiversidade, certo, pessoal? Para que eu quis falar isso? Para a gente poder falar o que é espécie, certo? A gente vai no próximo vídeo que eu colocar, a gente vai ver o que é espécie, como definir espécie e como nomear espécie, certo? O que é espécie mesmo, professor? Vê o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Lembra de curtir, indicar, compartilhar, comenta qualquer dúvida, certo? Ajuda o professor, dá animação para o professor para sempre querer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Valeu, pessoal. Tchau.